Você está na Assembleia SP Conteúdo e acompanha mais uma parte do programa Arena Livre. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Pedro Bernardo, que é diretor de acesso da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Eu gostaria que o senhor ouvisse a consideração da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é coordenadora da Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária dos Medicamentos. Vamos ouvi-la. Essa conquista nós vamos ter, porque os argumentos que nós elencamos como argumentos importantíssimos, né? Nós estamos falando de saúde, saúde é um problema social também e é uma ação política extremamente possível. A justiça que nós precisamos fazer para que dê o acesso da população aos medicamentos. Então, acho que essa luta, com todos os dados, com pesquisas, com o exemplo exitoso do Paraná, o nosso trabalho é de continuar no convencimento do Executivo, tanto federal quanto estadual, de que essa arrecadação, não haverá uma queda de arrecadação, porque vai aumentar o consumo e ele vai ser compensado diante do acesso à população. Doutor Pedro, a deputada falou em justiça e falou do Paraná, é isso? Lá houve a redução dos tributos? A deputada Maria Lúcia é uma lutadora, né? Ela trabalha, né? Ela acredita nisso que ela está fazendo, porque é uma questão de justiça social, né? E ela, com razão, está convencida disso. Lá no Paraná foi um exemplo que a redução de 18% para 12%, ela até aumentou a arrecadação. Quer dizer, ela não trouxe redução. É aquilo que eu falo, a alíquota nem sempre é o que vai determinar, né? Então, atrai mais empresas, aumenta a base e aumentou no final a arrecadação. Sim. Quer dizer, então, o São Paulo pode fazer isso, São Paulo deve fazer isso, porque ele só vai trazer benefícios para a população e para o próprio arrecadação do Estado. Quem também quer dialogar com o senhor é o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Vamos ouvi-lo. Presidente, é uma satisfação muito grande nós podermos participar desse assunto tão importante, aquilo que realmente toca no bolso do cidadão, e ninguém compra remédio porque quer, porque necessita. E vos fala aqui uma pessoa, um parlamentar, filho de farmacêutico, com 2 farmácias no interior de São Paulo, e sabe perfeitamente que a carga tributária em cima desses produtos, quanto dificulta o acesso, principalmente dos menos favorecidos. Eu gostaria de dizer que essa luta, como presidente, senhor Pedro Bernardo, deve continuar, porque nós, há poucos dias, há poucos meses, conseguimos a redução da carga tributária, conseguimos a redução da alíquota do ICM aqui no estado de São Paulo, de 18% para 12%, que é o que o senhor está reivindicando, para aqueles componentes dos caminhões de carga. Caminhão, cavalo, era 18%, foi reduzido para 12%. Mas os componentes, no fim, acabaram continuando com a alíquota de 18%. E nós conseguimos, através de argumentações junto ao governo do Estado, ele mandou uma mensagem e acabou regulamentando o decreto, reduzindo todos os componentes para 12%. E eu digo o seguinte, nós estamos aqui, isso não é papel do deputado, a redução, mas a aprovação sim. A iniciativa tem que ser do governador e devo dizer que nós estamos juntos, como nós tivemos nessa luta dos transportadores de carga, junto com as associações e os sindicatos, junto com vocês, para argumentar para o governador realmente a necessidade disso. E dizer que São Paulo tem pouco de folga, o impacto, inclusive, na redução dessas alíquotas, o governador está conseguindo fazer, porque a arrecadação, através da nota fiscal paulista, ela manteve a arrecadação do Estado de São Paulo num nível razoável. Então, continue com a luta. Eu quero dizer ao senhor que nós estamos do seu lado e perguntar, o senhor realmente acredita nisso e acredita naquilo que eu estou falando? Bom, é um apoio importante. Você vê que
Os deputados estão, né, mobilizados, estão dando total apoio. Eu acredito sim, eu acho que nós vamos conseguir. Ele deu um exemplo importante, que foi conseguido de 18% para 12%, né, nos componentes para caminhões. Por exemplo, automóveis aqui em São Paulo é 12%. Quer dizer, então, você vai comprar um carro de luxo, você paga 12%. Você vai comprar um carro de luxo, paga 12%. Vai comprar um medicamento para diabetes, paga 18%. Quer dizer, sabe, é uma coisa que nós acreditamos, sim, que isso vai mudar. Né? Quando se lê a Constituição é muito clara. Ela diz que a tributação, o poder de tributar, ele tem que levar em consideração a essencialidade do bem. E a capacidade do contribuinte também, porque Exatamente. eu estou tirando de famílias menos favorecidas, gente que não pode, que tem que tirar do alimento para comprar o remédio. Exatamente. Então, isso está escrito na Constituição. Então, eu acho que a Constituição já tem 25 anos, nós vamos chegar lá, né? Vamos cumprir o que está escrito lá. Deputado Dr. Ulisses, eu gostaria de, nessa parte do segundo bloco do programa, também abrir para discutir a pesquisa que foi feita pela Interfarma e o Datafolha, se não me engano. Datafolha fez a pesquisa. E eu vou até consultar um deputado que é médico também, quando fala que a saúde é o principal problema do país atualmente e é citada por 45% dos pesquisados. Eu tenho em tela essa pesquisa. O sistema de saúde público é avaliado como ruim ou péssimo, deputado Dr. Ulisses, por 56% dos entrevistados. 27% dos brasileiros são cobertos por planos de saúde. O sistema de saúde particular é considerado ótimo ou bom por 44%. Aí não há diferença ou distinção de avaliação entre os usuários do plano de saúde. E a maioria aprova a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar em áreas onde não há médicos. Deputado Dr. Ulisses, sobre essa pesquisa e que coloca a saúde como principal problema na visão dos brasileiros. Eu acho profundamente lamentável nós ainda estarmos nessa realidade. Né? Acho que nós já deveríamos ter evoluído muito mais na assistência à saúde no país. Nós temos deficiência em nível municipal, estadual, federal. Eu acredito até que as prefeituras é que têm procurado sanar de uma maneira mais positiva essas dificuldades. Os prefeitos estão todos sobrecarregados, investindo muito mais do que deveriam investir na saúde, mas, infelizmente, eles por si só não podem. Eu acredito que nós tivemos avanços. Melhorou em vários setores o atendimento à saúde, mas, infelizmente, ainda existem falhas gritantes que não poderiam acontecer. A falta de médico, a falta de condições de trabalho, profissionais trabalhando desestimulados, não ganhando o que deveriam ganhar. Acho que são todas as coisas que devem ser corrigidas. Doutor Pedro, inclusive comentando ainda neste segmento da pesquisa, 49% dos consumidores de remédios, a renda mensal é pouca ou insuficiente para a compra de medicamentos. Também está na mesma pesquisa, 50%, a metade dos pesquisados não compram todos os remédios que precisam, como disse o deputado Dr. Ulisses. Para a maioria, os remédios são muito ou um pouco caros. O imposto é o motivo mais apontado para o preço alto dos medicamentos. E para 58% dos entrevistados, genéricos são tão confiáveis quanto os originais. Os genéricos ajudaram a baixar um pouco o preço dos remédios? A seu ver, como é que o senhor vê esse capítulo da pesquisa? Sim, os genéricos ajudaram porque aumentou muito a concorrência, né? Você teve um número grande de empresas entrando nesse mercado com preços menores. Isso forçou a concorrência, os preços hoje têm desconto. Então, nós tivemos no país um momento em que houve uma queda de preço, e isso pode ser verificado pelo aumento do consumo de medicamentos. Houve um aumento de consumo de medicamentos. Mas, e para que a gente tenha um outro salto nesse consumo, né, nós tivemos o efeito da renda, houve um aumento de renda, sim, houve essa pressão sobre preço por conta do genérico, então houve um aumento de acesso. Agora, para que a gente tenha um outro ganho, eu acho que nós precisaríamos aí a questão da tributação, a redução dos tributos, que aí nós conseguiríamos fazer mais uma rebaixa de preço e a população ia, mais uma vez, ter um outro salto em relação ao aumento de acesso a medicamentos. O Estado, hoje, ele não consegue dar conta de fornecer o medicamento para todo mundo, embora
esteja na Constituição. Sim. Hoje, algo em torno de 80% é pago pelas famílias do seu próprio bolso, com o seu próprio recurso. Drenando as finanças familiares. Drenando as finanças familiares. Então, e as famílias pagam do seu próprio bolso e desse valor que pagam, você pensar que 34% é imposto que está sendo pago para o Estado que não está fazendo a sua parte como deveria, que pelo estar na Constituição, que é um direito de todos e é uma obrigação do Estado. Quer dizer, é a obrigação do Estado fornecer, né, o medicamento para a população. Quer dizer, podemos entender que exista problema orçamentário e que dificulte o cumprimento disso, mas é difícil compreender que, além de não cumprir com essa obrigação, ainda queira cobrar 34% sobre isso. Então, se fizermos uma conta, 34% sobre 80% e olhar o que está sendo pago pelo Estado, nós vamos ver que o Estado está arrecadando mais com o tributo que cobra sobre medicamento do que está fornecendo de medicamento com o seu próprio recurso. Quer dizer, então, é uma conta desigual. E o consumidor pesquisa preço. Deputado Hélio Nishimoto, para sua consideração também, temos em tela aqui a pesquisa, dizendo que a maioria compra genéricos, 58% os consideram tão confiáveis quanto os originais. Mas há um trecho que diz que só 46%, ou seja, compram, né, a opinião sobre os genéricos, só compensam quando são muito mais baratos que os remédios originais, senão ele vai comprar o original e vai pagar mais caro, deputado. Como é que tu vê? Fica difícil, né, para o consumidor ter que fazer essa escolha e saber que pode ter um resultado aí que não é o satisfatório, mas sobre o preço de remédio, a gente já falou tanto e eu acho que é muito grave isso. O preço do remédio tem que ser reduzido, porque senão a população vai continuar sofrendo e muito. Agora, eu achei muito interessante essa pesquisa, viu, Jorge, porque essa pesquisa demonstra muito claramente a situação da saúde no Brasil. Quer dizer, mais de 56% deixou muito claro que considera ruim ou péssima a situação da saúde no Brasil. Agora, eu fico pensando o que a gente vive no dia a dia, conversando com os prefeitos, né, os vereadores das cidades, a situação difícil que é para um governante municipal, um prefeito, ter que atender essa demanda, né, na saúde e não conseguir, porque não tem recurso, como o deputado Basso Munhoz falou, mais de 63% da arrecadação do Brasil fica para o governo federal. 25% para o governo estadual e 13% para o governo municipal. Quer dizer, é pouco recurso que fica para o administrador municipal, para o prefeito. E a responsabilidade da saúde acaba caindo sobre o prefeito lá. Então, é lá que o juiz... É claro, que manda dar o remédio, que manda dar o tratamento. Sim. E ele sofre porque essa demanda toda, essa pressão que ele tem, e ele tem pouco recurso. Ele acaba tendo que usar mais do que os 15%, obrigado por lei, o governo do estado mais os 12%, e ele não tem recurso por causa dessa distribuição. E ainda mais que o governo federal, dentro daquilo que é o Sistema Único de Saúde, tem repassado um valor baixo da tabela SUS, ou seja, as consultas, os exames, as cirurgias são repassados um valor pequeno para os municípios atenderem. Sim. Então, como é que fica a situação da saúde? É por isso que muita gente reclama, que considera ruim ou péssimo, porque não há coerência nessa distribuição dos recursos e nem da responsabilidade de cada um, né, dos entes da federação, aí, do governo federal, estadual e municipal. Essa distribuição não está justa. Então, os prefeitos sofrem e a gente sente isso com eles no dia a dia, visitando cada município. Então, essa correção tem que ser feita no Brasil, porque senão a população vai continuar sentindo esse drama e sofrendo muito por causa da dificuldade de se atender a população naquilo que ela precisa de saúde. Doutor Pedro. Se olhar uma coisa interessante na pesquisa, que você vê que essa insatisfação com a saúde, ela sai de um patamar, se não me engano, 6%, alguma coisa assim, que era baixo, e subiu para 45%, quer dizer, vem piorando de uma forma muito acelerada, né? Então, é isso, há uma piora grande. Essa parte que foi tocada da tabela que remunera os serviços, ela é importantíssima, porque se houver uma sub-remuneração, é óbvio que vai ter uma deterioração do serviço, né? E aí vai ficar se aquele hospital está no âmbito municipal, ele vai ficar sobre a responsabilidade do município. Se tiver no estadual, vai ser do estado. Então, se a tabela para remunerar o serviço, ela estiver abaixo daquilo que é o custo do serviço, daquilo que é a necessidade do serviço, é óbvio que isso vai
cada vez piorar mais, vai deteriorar o serviço e a população vai se manifestar, vai sentir isso e vai se manifestar dizendo que isso está ficando cada dia pior. Sobre quem recai o peso dessa conta, haja vista que a população até mais pobre é servida de programas. Eu cito aqui em São Paulo o Dose Certa, que é um programa da Fundação para o Remédio Popular. E tem também o Aqui Tem Farmácia Popular, ou seja, do governo federal. Se tem muita gente que já tira o remédio de graça ou por um baixo custo nas farmácias, quem paga essa conta do remédio alto, cheio de impostos? Citou, por exemplo, a farmácia popular, que é do governo federal, ela quando paga as farmácias, como as farmácias pagam o imposto, ela reembolsa. Ela paga com valor com imposto. Então, na verdade, o governo federal está pagando imposto. Uma parte para o governo federal, outra parte até para o próprio governo. Quer dizer, ele paga para ele mesmo. Sim. Então, aí bom, se ele paga para ele mesmo, ele não está pagando? Está pagando, porque está tirando o dinheiro da saúde, sim, levando para o Tesouro, que ele vai ser vai para outra área. Sim. Quer dizer, então, na verdade, o recurso ele foi para a saúde, mas uma parte ele foi confiscado, porque ele vai voltar para o cofre. Sim. Né? E vai ser direcionado para uma outra área. Então, a saúde está perdendo, né? Nessa conta, nesse faz de conta de que aquele total foi para a saúde. Ele não foi total para a saúde, ele foi em parte para a saúde, porque a outra parte ele voltou. Nesse caso, quem paga está pagando mais também. Essa que é a questão. Mais, né? Se eu lembro aqui, por exemplo, que a farmácia só do Hospital das Clínicas abastece 250 mil pessoas por mês. Tem mais de 1.370.000 pessoas se servindo dos remédios gratuitos, retirados regularmente nessas farmácias. Quer dizer, quem vai à farmácia comercial e paga, está pagando mais caro. Inclusive para esses que estão recebendo medicamento de graça. Exatamente. Essa conta, ela acaba, tem uma comunicação, né? Sim. O fato é que a saúde acaba perdendo recurso por conta disso, né? O recurso que já 15% foi para a saúde, então não foi 15% da saúde. Você vai tirar o tanto de imposto daí que não foi para a saúde. Ele foi, mas ele retornou e que, na verdade, não foi aplicado para a saúde, né? Ele está sendo aplicado para uma outra coisa. Então, é um confisco de uma parcela importante do recurso que já é pequeno, perfeito, que está sendo direcionado para a saúde. Deputado Dr. Ulisses Tassinari, uma última pergunta ou suas considerações finais, os nossos agradecimentos ao nosso convidado. Olha, eu fiquei muito satisfeito em poder participar. Quero parabenizar a deputada Maria Lúcia Amari pela iniciativa que ela está tendo. Nos dispomos também a colaborar no que pudermos. Levar essa bandeira para os rincões, inclusive adiante, lá em Itapeva, hein, deputado? Eu como médico, que sinto mais proximamente essa dificuldade, né? E quero crer que as autoridades serão sensibilizadas e nós conseguiremos realmente uma redução significativa, principalmente no ICMS, que incide sobre os medicamentos, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça. Sim. E que a nossa saúde possa progredir cada vez mais. Sim. Temos nos esforçado para a gente poder ampliar serviços, melhorar o atendimento nas cidades do interior, mas as dificuldades são grandes. Mas não perdemos a esperança, vamos continuar trabalhando com afinco e torcer para que essa iniciativa dos impostos realmente tenha um êxito total. Deputado Hélio Nishimoto, sua consideração final, a última pergunta para as considerações finais do Dr. Pedro. É um assunto muito importante esse da saúde, interessa a toda a população. A gente deve continuar debatendo esse assunto, e especialmente essa da desoneração tributária sobre os remédios. Eu sou vice-coordenador nessa frente parlamentar, junto com a deputada Maria Lúcia Amari. Nós vamos continuar lutando junto com a indústria, junto com o comércio, para que a gente consiga êxito mesmo nessa luta, de reduzir os impostos sobre os remédios aqui no estado de São Paulo. Podem contar conosco, esse debate tem que ter resultado positivo, a população espera isso, tanto é que se manifestou através do abaixo-assinado, mais de 2.600.000
assinaram esse abaixo-assinado e a gente deve continuar. E eu tenho convicção de que nós atingiremos um resultado positivo. Mas, Pedro Bernardo, conte conosco. Essa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está interessada e quer atender esse anseio da população do nosso Estado, que é muito grande e que necessita dessa ajuda dos seus representantes, de toda a indústria e do comércio, para que, e do governo principalmente, né, tomar essa decisão de redução, para que ela seja melhor atendida nessa necessidade que tem para melhorar a sua saúde. Doutor Pedro Bernardo, o que faltou dizer neste programa e mais a aspiração de todo o segmento ligado à farmácia, à medicina, para a redução dos impostos e também o papel de uma pesquisa como essa que aponta que o brasileiro está preocupado com a saúde, entre outras preocupações, é claro, mas o que mostra mais claramente uma pesquisa como essa? Bom, Jorge, em primeiro lugar, eu fico satisfeito de ter essa possibilidade de estar aqui, né, da gente ter esse debate, esse diálogo, essa discussão, né? esse diálogo, porque eu acho que só dialogando muito, né, em todas as frentes, com o apoio que nós estamos recebendo dos deputados, da deputada Maria Lúcia, né, aqui em São Paulo, da frente daqui de São Paulo, da frente do deputado Walter Ioshi, com um número grande de deputados em Brasília, quer dizer, com todo esse apoio, as manifestações de apoio que nós recebemos aqui, temos recebido diariamente. Então, eu acho que isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais tenham conhecimento sobre o assunto, porque no início, quando a gente começou essa caminhada, as pessoas nem sabiam que se pagava... Tanto imposto? Não sabia que se pagava imposto sobre medicamento. Nós entrevistamos várias pessoas e elas se surpreendiam. Você sabia que paga imposto? Paga, e ficavam assustados. Ficam surpresos, até porque na Constituição, né, diz que saúde é um dever do Estado, um direito do cidadão, um país que tem 200 milhões de habitantes, como garantir acesso à saúde para tanta gente? Exatamente, ficavam surpresas. Né? E depois, e aí nós fomos e caminhamos bastante. Agora a pesquisa do Datafolha mostrou que a maioria já sabe disso, já tem conhecimento disso, já assinou, tem se manifestado pelas redes, em programas. Então eu acho que esse movimento está crescendo, está tomando um tamanho que eu acho que agora não tem mais como segurar. Eu acho que isso vai caminhar sim para uma redução de tributos. Não tem porquê, porque é uma questão de justiça social, né? É impossível se cobrar tanto imposto sobre um bem essencial, que é fundamental para a vida da população, quer dizer, e da população mais carente, né? Então, nós estamos cada vez mais confiantes e satisfeitos com o rumo que essa campanha está tomando e com o apoio que a gente vem recebendo. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Pedro Bernardo, muito obrigado por sua entrevista, seus esclarecimentos, pela pesquisa. Volte mais vezes, traga novidades na área de farmácia, de medicamentos, de remédios e principalmente de impostos mais baixos para nós brasileiros. Muito obrigado. Eu que agradesso. Muito obrigado, deputado doutor Ulisses, deputado Hélio Nishimoto. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.